O salão da festa estava em completo silêncio quando Roberto Carvalho caiu no chão de mármore, segurando o peito com as mãos tremendo. Centenas de convidados vestidos com suas roupas mais caras ficaram parados, olhando com medo para o homem de 68 anos que estava lutando para respirar no meio do palco, onde momentos antes estava fazendo seu discurso anual de caridade. Os gritos desesperados de Margareth soavam pelo ambiente luxuoso, enquanto ela se ajoelhava do lado do marido, sem saber o que fazer. Foi quando uma mulher atravessou a multidão em pânico, correndo com força em direção ao centro do drama. Doutora Beatriz Santos, com seus 26 anos e uma beleza que chamava a atenção em qualquer lugar, não pensou duas vezes antes de se ajoelhar do lado do homem que há meses vinha fazendo de tudo para acabar com o relacionamento dela com seu filho mais velho. As mãos hábeis de Beatriz já estavam verificando o pulso fraco de Roberto Carvalho, enquanto ela gritava instruções claras para os seguranças que ficaram perdidos sem saber como agir. Sem perder tempo, ela abriu a camisa social do homem e começou as massagens no peito, contando em voz alta enquanto pressionava com força o coração que estava falhando. Os convidados assistiam impressionados, enquanto aquela jovem médica negra, que muitos deles tinham tratado com desprezo durante toda a noite por estar acompanhando o herdeiro da família, agora era a única pessoa capaz de salvar a vida do homem mais importante daquele evento. Leonardo Carvalho observava tudo a poucos metros de distância, com o coração batendo descontrolado, vendo a mulher que amava lutando para salvar a vida do pai que tanto a desprezava. Beatriz continuou as massagens cardíacas sem parar, suando por causa do esforço, enquanto gritava para alguém chamar uma ambulância e trazer um desfibrilador se tivesse algum no local. Ela sabia que tinha poucos minutos para reverter aquele quadro antes que fosse tarde demais. O silêncio no salão era quebrado apenas pelo som das suas mãos batendo no peito de Roberto e pelos soluços de Margareth, que agora olhava para Beatriz com uma mistura de desespero e esperança. Era impressionante como aquela jovem que tinha sido humilhada e tratada como lixo durante meses pela família Carvalho, agora estava ali, usando todo o seu conhecimento médico para salvar justamente o homem que mais a odiava. Mas para entender como Beatriz Santos chegou neste momento de desespero e tensão, salvando a vida do homem que tanto fez para destruir sua felicidade, precisamos voltar alguns meses no tempo, para quando sua vida era completamente diferente e ela ainda não sabia que cruzaria o caminho da família mais tradicional e preconceituosa da cidade. Você sabe, às vezes Deus coloca pessoas em nossas vidas justamente nos momentos que mais precisamos delas. E não importa quantas vezes o mundo tenta nos separar de quem amamos, quando existe amor verdadeiro e um propósito maior, nada pode impedir que duas almas se encontrem. A história de Beatriz é prova de que mesmo nos momentos mais difíceis, quando tudo parece estar contra nós, a força do nosso caráter e a pureza do nosso coração sempre vão falar mais alto que qualquer preconceito. Se você está se emocionando com essa história, deixa aquele like para fortalecer o canal. E não esquece de se inscrever e apertar o sininho, porque essa história vai ficar cada vez mais intensa. Agora me conta uma coisa. Você acredita que o amor verdadeiro consegue vencer qualquer preconceito? Já viveu alguma situação parecida na sua família? Escreve aqui nos comentários o que você pensa. E deixa seu nome e cidade para eu te conhecer melhor. Amo vocês. O despertador tocou às 5 da manhã, como sempre tocava há 4 anos, desde que Beatriz Santos se formou em medicina. Ela abriu os olhos no pequeno apartamento de 2 quartos que dividia com a mãe, Dona Conceição, uma mulher de 52 anos, que trabalhava como faxineira em 3 casas diferentes para ajudar a pagar as contas. O quarto de Beatriz era simples, com uma cama de solteiro, uma escrivaninha onde ela estudava até tarde e algumas fotos da formatura penduradas na parede. Era uma conquista que nem ela mesma acreditava que ia conseguir quando era criança. E via a mãe saindo de casa às 6 da manhã todos os dias para limpar a casa dos outros. Beatriz levantou da cama, fez sua oração matinal como tinha aprendido com a mãe desde pequena, e foi para o banho.
Olhando no espelho, ela via uma mulher de 26 anos, negra, com uma beleza natural que sempre chamava a atenção por onde passava, mas que ela nunca deu muita importância. O que importava mesmo era o cérebro. Era o conhecimento que tinha construído com tanto esforço durante todos esses anos de estudo. Ela sabia que tinha que ser 3 vezes melhor que qualquer outro médico para conseguir o mesmo reconhecimento, e estava disposta a provar isso todos os dias. No café da manhã, Dona Conceição já estava acordada preparando o café e o pão com margarina que elas comiam todas as manhãs. A mãe olhou para a filha com aquele orgulho que nunca conseguia esconder. Mesmo depois de todos esses anos vendo Beatriz vestir o jaleco branco e sair para salvar vidas no hospital público da cidade. Era um sonho que as duas tinham construído juntas, com muito sacrifício. Muitas noites em claro estudando, muitos finais de semana que Beatriz passou com a cabeça enterrada nos livros, enquanto outras meninas da idade dela estavam se divertindo. Beatriz chegou ao Hospital Municipal São João às 6:30 da manhã, como fazia todos os dias há 2 anos, desde que começou a trabalhar lá. O prédio era antigo, com paredes que precisavam de pintura e equipamentos que já tinham visto dias melhores, mas era ali que ela tinha escolhido trabalhar, porque sabia que era onde mais precisavam dela. Podia ter tentado um emprego em hospital particular, onde ganharia mais e teria melhores condições, mas Beatriz sempre soube que seu propósito era cuidar de quem mais precisava, das pessoas que não tinham dinheiro para pagar um plano de saúde caro. O plantão da emergência sempre era intenso, mas naquele dia estava especialmente complicado. Logo nas primeiras horas, chegou uma ambulância com uma criança de 8 anos que tinha sido atropelada na porta da escola. O menino estava inconsciente, com suspeita de traumatismo craniano, e os pais estavam desesperados chorando no corredor, enquanto Beatriz e a equipe trabalhavam para estabilizar o quadro. Era o tipo de situação que testava não apenas o conhecimento médico, mas também a capacidade de manter a calma e tomar decisões rápidas que podiam significar a diferença entre a vida e a morte. Beatriz examinou a criança com cuidado, pediu os exames necessários e acompanhou cada detalhe do atendimento. Ela conversou com os pais, explicando cada procedimento, tranquilizando e ao mesmo tempo sendo honesta sobre a gravidade da situação. Depois de algumas horas de trabalho intenso, a criança estava estável e fora de perigo. Os pais de João, era esse o nome do menino, choraram de alívio e agradeceram Beatriz como se ela fosse um anjo que tinha descido do céu para salvar o filho deles. Era esse tipo de momento que lembrava Beatriz por que tinha escolhido a medicina. Não era pelo dinheiro, que nunca foi muito no serviço público, nem pelo reconhecimento, que muitas vezes não vinha. Era por essa sensação de saber que tinha feito a diferença na vida de alguém, que uma família ia poder voltar para casa completa por causa do trabalho que ela tinha feito. Era por saber que todo o esforço, todo o sacrifício, todas as noites mal dormidas estudando tinham valido a pena para momentos como esse. No final do plantão, Beatriz estava cansada, mas satisfeita. Tinha sido mais um dia salvando vidas, mais um dia cumprindo o propósito que tinha escolhido para sua vida. Ela não sabia que em poucas semanas sua vida ia tomar um rumo completamente diferente, que ia conhecer alguém que ia mudar tudo o que pensava sobre amor, sobre família e sobre os obstáculos que uma pessoa pode enfrentar quando segue o coração. 3 dias depois daquele plantão intenso com o menino João, Beatriz estava terminando mais um dia de trabalho quando viu um homem elegante caminhando pelos corredores do hospital com uma expressão de desconforto no rosto. Era óbvio que ele não estava acostumado com aquele ambiente, pela forma como olhava ao redor e pela roupa cara que usava, um terno que provavelmente custava mais do que Beatriz ganhava em 2 meses. Leonardo Carvalho tinha ido visitar Marcos, seu sócio e melhor amigo desde a faculdade, que tinha sofrido um acidente de moto e estava internado no São João, porque era o hospital mais próximo do local do acidente. Leonardo estava saindo do quarto de Marcos quando viu uma cena que o fez parar no meio do corredor. Uma médica jovem estava ajoelhada ao lado de uma cadeira de rodas, conversando com um senhor de uns 70 anos
que parecia estar muito assustado. Ela segurava as mãos do idoso e falava com ele numa voz calma e carinhosa, explicando alguma coisa sobre o procedimento que ele ia fazer. O que mais chamou a atenção de Leonardo não foi apenas a beleza daquela mulher, que era realmente impressionante, mas a forma como ela tratava aquele paciente, como se fosse da família dela. Beatriz estava explicando para seu Antônio, um aposentado que morava sozinho e tinha vindo ao hospital com dores no peito, que ele ia precisar fazer alguns exames, mas que não era nada grave. O homem estava nervoso porque nunca tinha feito um cateterismo e tinha medo de morrer sozinho no hospital. Ela podia ter simplesmente explicado o procedimento de forma técnica e rápida, como muitos médicos fazem quando têm pressa. Mas Beatriz sabia que, às vezes, um paciente precisa mais do que remédio, precisa de alguém que se importe de verdade. Leonardo ficou observando a cena por alguns minutos, impressionado com a paciência e o carinho que aquela médica demonstrava. Ele estava acostumado com o atendimento dos hospitais particulares, onde tudo era rápido e eficiente, mas frio e sem alma. Ali estava uma profissional que claramente se importava com cada pessoa que atendia, que via cada paciente como um ser humano e não apenas como mais um caso para resolver. Quando Beatriz terminou de conversar com seu Antônio e se levantou, Leonardo sentiu uma coisa estranha no peito, como se alguma coisa tivesse mudado dentro dele naquele momento. Nos dias seguintes, Leonardo inventou várias desculpas para voltar ao hospital. Dizia para si mesmo que era para visitar Marcos, que realmente estava se recuperando bem, mas a verdade é que ele queria ver aquela médica de novo. Descobriu que o nome dela era Beatriz Santos e que ela trabalhava na emergência, sempre com o mesmo cuidado e dedicação que tinha observado no primeiro dia. Ele ficava observando de longe como ela atendia os pacientes, como conversava com as famílias, como conseguia manter a calma mesmo nos momentos mais difíceis. Foi numa quinta-feira que Leonardo finalmente criou coragem para se aproximar. Beatriz estava saindo do hospital no final do plantão quando ele apareceu na porta, claramente nervoso e sem saber bem como começar a conversa. Ela o reconheceu como o homem que tinha visto pelos corredores nos últimos dias e ficou desconfiada, porque não era normal um homem com aquela aparência de rico ficar rondando um hospital público sem motivo aparente. Leonardo se apresentou e explicou que estava visitando o amigo internado, mas que tinha reparado no trabalho dela e queria conversar. Beatriz foi educada, mas manteve a guarda alta, porque tinha aprendido desde cedo a ser cuidadosa com homens que pareciam ter muito dinheiro e, de repente, se interessavam por ela. Já tinha visto muitas histórias de amigas que se envolveram com homens ricos, achando que era amor verdadeiro, mas que no final descobriram que eram apenas uma diversão passageira. A conversa foi curta naquele primeiro dia, mas Leonardo conseguiu descobrir que Beatriz gostava de tomar café num pequeno estabelecimento perto do hospital. Ele voltou no dia seguinte e no outro, sempre respeitoso, mas insistente, até que ela aceitou tomar um café com ele. Era um lugar simples, bem diferente dos restaurantes caros que Leonardo frequentava, mas foi ali que eles tiveram a primeira conversa real. Beatriz falou sobre a medicina, sobre como tinha se esforçado para chegar onde estava, sobre os sonhos que ainda tinha de fazer uma especialização e talvez um dia abrir uma clínica para atender pessoas carentes. Leonardo escutava cada palavra com uma atenção que ela não estava acostumada a receber, como se cada coisa que ela dizia fosse realmente importante para ele. Pela primeira vez em muito tempo, Beatriz sentiu que alguém a via como ela realmente era. Não apenas como uma médica competente, mas como uma mulher com sonhos, medos e esperanças. Quando se despediram naquele dia, os dois sabiam que alguma coisa especial tinha começado ali naquela mesa de café simples. Leonardo dirigiu para casa, pensando em cada palavra que Beatriz tinha dito, e ela caminhou até o ponto de ônibus com um sorriso no rosto que não conseguia controlar. Nenhum dos dois imaginava que aquele encontro ia ser o início de uma história de amor, que ia testar todos os limites e preconceitos que uma sociedade pode impor a duas pessoas que se amam. Uma semana depois do primeiro café, Leonardo e Beatriz
Já tinham criado uma rotina de se encontrar sempre que ela saía do plantão. Ele sempre estava esperando na porta do hospital, com aquele sorriso que fazia o coração dela acelerar, mesmo tentando manter a compostura. Naquele dia, ele sugeriu que fossem a um lugar diferente. Uma pequena praça com uma vista bonita da cidade que ficava a poucos minutos de caminhada do hospital. "Você não me falou ainda o que faz da vida", disse Beatriz, enquanto caminhavam pela praça, observando como Leonardo parecia conhecer bem aqueles lugares, que ela nunca tinha visitado, apesar de morar na cidade a vida toda. "Só sei que você tem tempo livre para ficar visitando o hospital todos os dias." Leonardo riu nervoso, porque sabia que uma hora ia ter que contar a verdade, mas tinha medo de que ela mudasse de comportamento quando soubesse que ele era dono de uma das maiores empresas da cidade. "Trabalho com negócios, nada muito interessante. Prefiro falar de você, dos seus sonhos. Você falou em fazer especialização em que área?" "Cardiologia", respondeu Beatriz com os olhos brilhando. "Quero entender tudo sobre o coração humano, salvar pessoas que estão com problemas cardíacos. Mas é difícil. Preciso de dinheiro para pagar o curso e ainda ajudar minha mãe com as contas de casa." "Sua mãe trabalha com o quê?" perguntou Leonardo, genuinamente interessado em conhecer a vida dela. "Ela é faxineira, trabalha em 3 casas diferentes. Foi ela que me criou sozinha, que me incentivou a estudar medicina. Tudo que sou hoje devo à dona Conceição", disse Beatriz com orgulho na voz. "E sua família, como é?" Leonardo ficou em silêncio por um momento, pensando em como explicar sua realidade sem soar pretensioso. "Minha família é complicada. Meus pais são muito tradicionais, têm ideias antigas sobre muitas coisas. Às vezes sinto que eles vivem num mundo diferente do meu." "Ideias antigas como?" perguntou Beatriz, sentindo que havia algo mais profundo naquela resposta. "Eles acham que as pessoas têm que ficar cada uma no seu lugar, que não deve ter mistura entre classes sociais diferentes." "Bobagem, né?" disse Leonardo, olhando diretamente nos olhos dela. "Eu acredito que o que importa é o caráter da pessoa, não de onde ela vem." Beatriz sentiu um aperto no coração, como se intuísse que aquela conversa tinha a ver com eles dois, mas preferiu não comentar naquele momento. Eles continuaram caminhando e conversando até o sol se pôr, e quando chegou a hora de se despedirem, Leonardo perguntou se podia acompanhá-la até o ponto de ônibus. "Não precisa, eu sempre volto sozinha", disse Beatriz. "Eu sei que você consegue cuidar de si mesma, doutora, mas eu gostaria de ter certeza de que chegou em casa bem", respondeu ele com um sorriso carinhoso. No ponto de ônibus, enquanto esperavam o transporte de Beatriz chegar, Leonardo tocou levemente no braço dela. "Posso te fazer uma pergunta pessoal?" "Depende da pergunta", ela respondeu, sentindo o coração acelerar com o toque dele. "Você já teve namorado sério?" Beatriz corou um pouco. "Tive alguns relacionamentos, mas nada muito sério. Entre a faculdade, o trabalho e ajudar minha mãe, nunca sobrou muito tempo para me dedicar a alguém." "E você?" "Também tive alguns relacionamentos, mas sempre senti que faltava alguma coisa. Como se as pessoas só se interessassem por mim por causa da minha situação financeira, não por quem eu realmente sou", disse Leonardo, sendo mais honesto do que tinha sido com qualquer outra pessoa. O ônibus de Beatriz chegou naquele momento, mas nenhum dos dois queria que a noite terminasse. Ela subiu no ônibus e acenou pela janela, enquanto Leonardo ficou parado no ponto até o veículo desaparecer na esquina. Naquela noite, os dois dormiram pensando um no outro, sentindo que alguma coisa muito especial estava crescendo entre eles. Na semana seguinte, os encontros se tornaram mais frequentes e mais íntimos. Leonardo levou Beatriz para conhecer lugares da cidade que ela nunca tinha visitado. Sempre locais simples onde pudessem conversar sem chamar atenção. Foi numa sexta-feira, depois de um passeio no parque municipal, que aconteceu o primeiro beijo. "Beatriz, eu preciso te contar uma coisa", disse Leonardo segurando as mãos dela, enquanto estavam sentados num banco de praça. "Eu não fui completamente honesto sobre o meu trabalho." "O que você quer dizer?" perguntou ela, sentindo o coração acelerar. "Eu sou dono de uma empresa grande. Meu nome é Leonardo Carvalho.
Talvez você já tenha ouvido falar da Carvalho Empreendimentos. Beatriz arregalou os olhos. Claro que conhecia aquele nome. Todo mundo na cidade conhecia. Era uma das famílias mais ricas e tradicionais da região. Por que você não me contou antes? Porque eu queria que você me conhecesse por quem eu sou, não pelo que eu tenho. E agora eu preciso te falar outra coisa, disse Leonardo, chegando mais perto dela. Eu estou me apaixonando por você, Beatriz Santos. Antes que ela pudesse responder, ele a beijou suavemente. Foi um beijo cheio de ternura e promessas. Um beijo que selou o início de um amor que ia enfrentar obstáculos que nenhum dos dois ainda imaginava. 2 semanas depois do primeiro beijo, Leonardo sabia que não conseguia mais esconder de Beatriz a importância de conhecer sua família. E também não conseguia mais esconder dos pais o fato de estar completamente apaixonado por uma mulher que tinha certeza de que era o amor da sua vida. Durante um jantar em família, ele finalmente criou coragem para falar sobre Beatriz, escolhendo cuidadosamente as palavras para tentar preparar o terreno. Pai, mãe, eu conheci alguém muito especial e gostaria de apresentar ela para vocês, disse Leonardo, tentando soar casual enquanto cortava a carne no prato. Roberto Carvalho levantou os olhos do jornal que estava lendo na mesa e perguntou: Ah, é? E quem é essa moça? Filha de quem? Leonardo respirou fundo antes de responder. Ela se chama Beatriz Santos, é médica, trabalha no Hospital Municipal São João. É uma pessoa incrível, inteligente e dedicada, tem um coração enorme. Margarete, que até então não tinha prestado muita atenção na conversa, de repente se interessou e comentou: Santos? Não conheço essa família. De que região da cidade ela é? Leonardo percebeu que os pais já estavam tentando situar Beatriz numa categoria social que eles pudessem entender e aceitar, então decidiu ser direto sobre a realidade dela. Ela mora no bairro São Pedro com a mãe, que trabalha como faxineira. Beatriz se formou em medicina com muito esforço. Sempre foi uma das melhores alunas, e hoje salva vidas todos os dias no hospital público, explicou ele, observando como a expressão dos pais mudou completamente quando ouviram as palavras São Pedro e faxineira. Roberto fechou o jornal com mais força do que o necessário e disse: Leonardo, você tem certeza de que conhece bem essa moça? Às vezes, pessoas de certas origens se aproximam de nós com segundas intenções. Margarete completou o pensamento do marido. Querido, você precisa ser cuidadoso. Uma mulher na situação dela pode ver em você uma oportunidade de mudança de vida, entende? Naquele momento, Leonardo sentiu uma raiva crescer dentro dele, mas tentou manter a calma e defender Beatriz sem criar um conflito maior. Mãe, pai, vocês estão falando de uma mulher que dedica a vida dela a salvar outras pessoas, que poderia estar ganhando muito mais dinheiro num hospital particular, mas escolheu trabalhar com quem mais precisa. Ela nem sabia quem eu era quando nos conhecemos, disse ele, tentando fazer os pais entenderem o caráter de Beatriz. Além disso, eu gostaria muito que vocês conhecessem ela pessoalmente antes de formar qualquer opinião. Roberto e Margarete trocaram um olhar que Leonardo conhecia muito bem, aquele olhar que seus pais trocavam quando achavam que ele estava sendo ingênuo ou cometendo um erro, mas Roberto finalmente concordou. Está bem, filho. Traga essa moça para jantar aqui em casa no sábado que vem. Vamos conhecer essa médica. Quando Leonardo contou para Beatriz sobre o convite dos pais, ela ficou visivelmente nervosa e tentou adiar o encontro, porque intuía que aquela família tradicional e rica não ia vê-la com bons olhos. Leonardo, eu não sei se é uma boa ideia. Sua família vive num mundo muito diferente do meu. Talvez seja melhor esperarmos um pouco mais, disse ela enquanto caminhavam pela praça onde sempre se encontravam. Mas Leonardo segurou as mãos dela e insistiu. Beatriz, se vamos ter um relacionamento sério, meus pais precisam te conhecer. E quando eles virem como você é maravilhosa, tenho certeza de que vão te amar tanto quanto eu amo. Ela ainda estava hesitante, mas acabou concordando porque via como aquilo era importante para ele. Está bem, mas me promete uma coisa? Se as coisas ficarem muito desconfortáveis, nós podemos ir embora? No sábado marcado, Leonardo foi buscar Beatriz em casa dela pela primeira vez.
Quando ela apresentou ele para Dona Conceição, a mãe dela ficou impressionada com a educação e o respeito que Leonardo demonstrou, mas também preocupada com as diferenças sociais que eram óbvias entre eles. Minha filha, esse rapaz parece ser uma boa pessoa, mas vocês são de mundos muito diferentes. Você tem certeza de que é isso que quer? Perguntou Dona Conceição quando Leonardo saiu para buscar o carro. Beatriz abraçou a mãe e disse: Mãe, eu nunca me senti tão feliz e completa com alguém. Ele me vê pelo que eu sou, não pelo que eu tenho ou deixo de ter. Dona Conceição beijou a testa da filha e desejou boa sorte, mas ficou na janela vendo eles partirem com uma sensação ruim no coração. A mansão dos Carvalho era ainda mais impressionante do que Beatriz tinha imaginado. O portão eletrônico, o jardim imenso, a casa que parecia um palácio, fizeram ela se sentir completamente fora do seu ambiente. Leonardo percebeu o desconforto dela e segurou sua mão enquanto caminhavam até a porta principal. Lembra que eu te falei que meus pais são tradicionais? Só seja você mesma, porque é por isso que eu me apaixonei. Roberto e Margarete receberam Beatriz na sala de estar, um ambiente elegante que parecia mais um museu do que uma casa onde pessoas realmente viviam. Margarete cumprimentou Beatriz educadamente, mas de uma forma fria, que deixava claro que aquilo era apenas uma formalidade. Então você é a famosa Beatriz, que tem ocupado tanto o tempo do nosso Leonardo. Que bom finalmente conhecê-la. Durante o jantar, as perguntas dos pais de Leonardo foram aparentemente educadas, mas Beatriz conseguia sentir o julgamento por trás de cada uma delas. Roberto perguntou sobre a faculdade onde ela tinha estudado, como tinha conseguido pagar os estudos, e fez comentários sobre como devia ser difícil para uma pessoa da situação dela conseguir se formar em medicina. Margarete quis saber sobre os planos profissionais de Beatriz, sempre usando um tom que deixava claro que duvidava da capacidade dela de prosperar na medicina. Imagino que trabalhar no serviço público deva ser bem limitante, não é mesmo? Não há muito espaço para crescimento profissional, disse Margarete enquanto cortava delicadamente a comida no prato. Beatriz respondeu com dignidade a todas as perguntas, explicando seus sonhos de fazer especialização em cardiologia e sua vontade de sempre trabalhar ajudando pessoas que mais precisavam, mas conseguia sentir que nada do que dizia estava realmente impressionando os pais de Leonardo. O momento mais tenso da noite aconteceu quando Roberto fez um comentário sobre como certas pessoas sempre tentavam subir na vida através de relacionamentos, olhando diretamente para Beatriz enquanto falava. Leonardo imediatamente saiu em defesa dela. Pai, isso é completamente desnecessário e desrespeitoso. Mas o estrago já estava feito, e Beatriz sentiu como se tivesse recebido um tapa na cara. Ela manteve a compostura até o final da noite, mas quando saíram da casa não conseguiu esconder as lágrimas que tinha segurado durante horas. Você viu como eles me olharam? Como se eu fosse uma aproveitadora, uma mulher interesseira que só quer seu dinheiro, disse ela no carro, enquanto Leonardo dirigia em silêncio, também abalado com o comportamento dos pais. Ele parou o carro e a abraçou. Beatriz, eu peço desculpas pelo comportamento dos meus pais. Eles vão mudar de opinião quando te conhecerem melhor. Mas ela sabia, no fundo do coração, que aquela noite tinha sido apenas o começo de uma batalha muito mais difícil do que ela tinha imaginado. Na segunda-feira seguinte ao jantar desastroso, Leonardo foi procurado pelo pai no escritório da empresa, onde Roberto entrou sem bater na porta, e fechou atrás de si com uma expressão séria que Leonardo conhecia muito bem. Filho, precisamos conversar sobre essa situação com a moça que você trouxe aqui em casa no sábado, disse Roberto, sentando-se na poltrona em frente à mesa de Leonardo, sem esperar convite. Eu e sua mãe ficamos muito preocupados depois que ela foi embora, porque percebemos que você está mais envolvido do que imaginávamos. Leonardo largou os papéis que estava analisando e olhou diretamente para o pai. Pai, se você veio aqui para falar mal da Beatriz, pode ir embora agora. Eu não vou tolerar desrespeito com a mulher que amo. Roberto suspirou como se estivesse lidando com uma criança teimosa.
Leonardo, você acha que eu cheguei onde cheguei na vida sendo ingênuo? Aquela menina é bonita, vou admitir, mas ela claramente está interessada no que você pode oferecer para ela. Mulheres como ela sempre sabem exatamente como envolver homens como você. A conversa esquentou rapidamente quando Leonardo se levantou da cadeira e bateu a mão na mesa. Mulheres como ela? O que exatamente você quer dizer com isso, pai? Mulheres trabalhadoras, mulheres honestas, mulheres que salvam vidas todos os dias? Roberto também se levantou, mantendo o tom de voz controlado, mas firme. Mulheres que vêm de onde ela vem, filho. Mulheres que cresceram sem nada e que vão fazer qualquer coisa para mudar de vida. Você acha que é coincidência ela ter aparecido justamente na sua vida quando você está solteiro e vulnerável? Leonardo sentiu uma raiva que nunca tinha sentido pelo pai. Vulnerável? Pai, eu tenho 32 anos, sou o CEO de uma empresa bilionária, tenho experiência suficiente para saber quando alguém está tentando me enganar. E Beatriz não é assim. Roberto então jogou a cartada que tinha preparado. Está bem, filho. Se você tem tanta certeza de que ela te ama de verdade, que tal fazermos um teste? Vou oferecer uma quantia significativa para ela se afastar de você. Se ela realmente te ama, vai recusar. Se ela aceitar, você vai saber a verdade sobre o caráter dela. Enquanto isso, Beatriz estava no hospital tentando se concentrar no trabalho, mas não conseguia parar de pensar no jantar do sábado e em como se sentiu pequena e inadequada na casa de Leonardo. Durante o intervalo, sua colega e amiga Júlia, uma enfermeira que trabalhava com ela há 2 anos, percebeu que alguma coisa estava errada. Bia, você está estranha desde segunda-feira. Aconteceu alguma coisa? Beatriz contou sobre o relacionamento com Leonardo e sobre o jantar com os pais dele, e Júlia ficou preocupada. Menina, você tem certeza de que quer se meter numa situação dessas? Família rica e tradicional não aceita facilmente gente como a gente. Eles vão fazer de tudo para separar vocês. Beatriz sabia que a amiga estava certa, mas ainda tinha esperança. Júlia, Leonardo é diferente. Ele não é como os pais dele. Ele me ama de verdade. Júlia balançou a cabeça. Bia, eu torço por você. Mas cuidado para não se machucar. Quando a família de um homem rico não aceita a namorada, eles sempre encontram um jeito de acabar com o relacionamento. A profecia de Júlia começou a se cumprir já na semana seguinte, quando Leonardo levou Beatriz para um evento beneficente que acontecia anualmente na cidade. Era uma festa elegante, onde toda a alta sociedade se reunia para ajudar instituições de caridade, mas que, na verdade, servia mais para mostrar status social do que para realmente fazer caridade. Beatriz ficou impressionada com o luxo do evento, realizado num hotel 5 estrelas, com decoração que devia ter custado mais do que ela ganhava em um ano. Leonardo apresentou Beatriz para alguns conhecidos, sempre com orgulho, dizendo que ela era médica e que salvava vidas no hospital público. Mas as reações das pessoas eram sempre as mesmas: sorrisos falsos, cumprimentos educados e depois olhares estranhos quando pensavam que ela não estava vendo. O momento mais humilhante da noite aconteceu quando Beatriz foi ao banheiro e, na volta, um garçom a abordou, achando que ela era funcionária do evento. Moça, você pode me ajudar a servir as bebidas na mesa 15? Estamos com pouco pessoal hoje. Beatriz educadamente explicou que era convidada, não funcionária, mas algumas mulheres que estavam por perto ouviram a conversa e começaram a cochichar entre si. Uma delas, Patrícia, que era amiga da família Carvalho há décadas, se aproximou com um sorriso venenoso. Ah, você deve ser a amiga do Leonardo, que todo mundo está comentando. Que interessante, uma médica do serviço público. Deve ser bem diferente dos círculos que Leonardo frequenta normalmente. Beatriz tentou responder educadamente. Sim, eu trabalho na emergência do hospital municipal. É um trabalho que me realiza muito. Patrícia riu de uma forma que deixou claro que achava aquilo uma piada. Que admirável. Imagino que deve ser um choque para você estar num ambiente como este, não é mesmo? Leonardo, que estava conversando com alguns empresários do outro lado do salão,
Não viu quando sua própria mãe se aproximou de Beatriz com duas outras senhoras da alta sociedade. Margarete estava elegante, como sempre, mas com uma expressão no rosto que deixava claro que aquela conversa não ia ser amigável. Beatriz, querida, que bom ver você aqui. Estas são minhas amigas, Helena e Carmen. Meninas, esta é a moça que está saindo com o Leonardo. As três mulheres olharam Beatriz de cima a baixo, analisando cada detalhe da roupa que ela tinha comprado especialmente para a ocasião, mas que ainda assim parecia simples demais para aquele ambiente. Carmen foi a primeira a falar. Ah, então você é a famosa médica. Margarete nos contou sobre você. Deve ser tão gratificante trabalhar com esse tipo de gente no hospital público. Helena completou. Imagino que você deve ver de tudo por lá. Deve ser bem diferente da vida que o Leonardo está acostumado a ter, não é mesmo? Beatriz sentiu que estava sendo atacada, mas tentou manter a dignidade. O trabalho no hospital público é muito recompensador. Tenho a oportunidade de ajudar pessoas que realmente precisam, de fazer a diferença na vida delas. Margarete sorriu de uma forma que gelou o sangue de Beatriz. Que lindo, querida. Mas me diga uma coisa. Você não acha que Leonardo merece estar com alguém que, como posso dizer, que complemente melhor o estilo de vida dele? Alguém que entenda as responsabilidades que vêm com a posição social que ele ocupa? Naquele momento, Leonardo apareceu ao lado delas, percebendo imediatamente que alguma coisa estava errada. Mãe, do que vocês estão conversando? Margarete manteve o sorriso falso. Estávamos apenas conhecendo melhor sua amiga, filho, conversando sobre as diferenças entre os mundos de vocês dois. O resto da noite foi tenso, com Leonardo tentando proteger Beatriz dos comentários maldosos, mas ela conseguia sentir os olhares de julgamento e ouvir as conversas sussurradas sempre que passava perto de algum grupo. No final do evento, quando estavam saindo, Beatriz estava visivelmente abalada. Leonardo, eu não posso mais passar por isso. Sua família e seus amigos nunca vão me aceitar. Eles me veem como uma intrusa, como alguém que não merece estar ao seu lado. Leonardo a abraçou no estacionamento. Beatriz não liga para essas pessoas. O que importa é o que nós sentimos um pelo outro. O resto a gente resolve com o tempo. Mas ela balançou a cabeça. Não, Leonardo. Isso não vai mudar com o tempo. Eles sempre vão me ver como a menina pobre que quer se aproveitar de você. E eu não aguento mais ser humilhada assim. Na terça-feira seguinte ao evento humilhante, Beatriz estava saindo do hospital quando encontrou Margarete Carvalho esperando por ela no estacionamento, encostada num carro de luxo com motorista. A mãe de Leonardo estava impecavelmente vestida e com uma expressão determinada no rosto, como alguém que veio resolver um problema de uma vez por todas. Beatriz, querida, podemos conversar um pouco? Não vai demorar muito, disse Margarete com um sorriso que não chegava aos olhos. Beatriz sentiu um frio na barriga, porque sabia que aquela conversa não ia ser boa, mas concordou porque queria ouvir o que aquela mulher tinha para dizer. Elas se sentaram num banco da praça em frente ao hospital e Margarete foi direta ao ponto. Vou ser honesta com você, Beatriz. Você parece ser uma moça trabalhadora e honesta, mas você e meu filho vivem em mundos completamente diferentes. Leonardo nasceu numa família tradicional, com responsabilidades sociais e empresariais que uma pessoa da sua origem não pode entender. Beatriz tentou se defender. Dona Margarete, eu amo seu filho de verdade. Não estou interessada no dinheiro dele. Eu tenho minha profissão, minha dignidade. Mas Margarete continuou como se não tivesse ouvido. Querida, eu não estou questionando seus sentimentos, mas vamos ser práticas. Leonardo vai herdar um império empresarial. Vai ter que se relacionar com pessoas influentes. Vai precisar de uma esposa que saiba transitar nesse meio. Você viu no sábado passado como foi difícil para você se encaixar no nosso ambiente. A cada palavra, Beatriz sentia como se estivesse levando tapas na cara, mas Margarete não tinha terminado. Além disso, pense na sua própria felicidade. Você realmente acha que vai ser feliz vivendo num mundo onde sempre vai ser julgada? Onde sempre vão questionar sua presença?
Onde seus filhos vão crescer ouvindo comentários sobre a origem da mãe deles? Margarete então abriu a bolsa e tirou um envelope. Eu trouxe algo que pode resolver essa situação de forma civilizada para todo mundo. Dentro deste envelope tem um cheque de R$500 mil. É dinheiro suficiente para você fazer sua especialização em cardiologia na melhor universidade do país, abrir sua própria clínica, dar uma vida digna para sua mãe. Tudo o que você precisa fazer é se afastar do Leonardo e nunca mais procurar nossa família. Beatriz olhou para o envelope como se fosse uma cobra venenosa. A senhora está tentando me comprar? Margarete suspirou como se estivesse lidando com uma criança teimosa. Eu estou oferecendo uma solução inteligente. Você consegue realizar todos os seus sonhos profissionais e Leonardo fica livre para encontrar alguém mais adequada para a posição dele. Todo mundo ganha. Beatriz se levantou do banco com os olhos cheios de lágrimas de raiva. Dona Margarete, a senhora pode ficar com o seu dinheiro. Eu não estou à venda. E se a senhora realmente conhecesse seu filho, saberia que ele ficaria enojado de saber que a senhora veio aqui me oferecer dinheiro para sair da vida dele. Margarete também se levantou, mas manteve a voz calma. Beatriz, você é jovem e está apaixonada, então não consegue ver a situação com clareza. Mas pense bem no que eu disse. Se você realmente ama meu filho, não vai querer destruir o futuro dele por causa de um capricho. Ela voltou para o carro e antes de entrar gritou. O envelope vai ficar na recepção do hospital no seu nome. Quando você recuperar a sanidade, é só buscar. Naquela mesma semana, a situação piorou quando Roberto Carvalho usou sua influência para pressionar Leonardo de forma mais direta. Durante uma reunião da diretoria da empresa, Roberto trouxe o assunto na frente de todos os sócios. Pessoal, meu filho está passando por uma fase complicada na vida pessoal, e isso pode afetar o rendimento dele aqui na empresa. Ele está envolvido com uma pessoa completamente inadequada para a nossa família e para os negócios. Um dos sócios mais antigos, Dr. Henrique, que conhecia Leonardo desde criança, ficou preocupado. Roberto, o que está acontecendo? Leonardo sempre foi tão responsável e focado. Roberto explicou a situação de forma distorcida, fazendo parecer que Beatriz era uma oportunista que estava manipulando Leonardo. Ele está envolvido com uma mulher que claramente tem segundas intenções. Uma pessoa de origem muito humilde que apareceu na vida dele e conseguiu confundir a cabeça do menino. Leonardo, que até então tinha ficado em silêncio, explodiu. Pai, como você tem coragem de falar assim na frente de todo mundo? Beatriz é uma médica respeitada, uma pessoa íntegra que eu amo e respeito. Mas Roberto continuou. Filho, se você continuar com essa teimosia, vou ter que tomar medidas mais drásticas. Não posso permitir que você destrua o nome da nossa família e prejudique os negócios por causa de um capricho. Dr. Henrique tentou mediar. Roberto, talvez você esteja sendo muito duro. Se Leonardo está feliz... Mas Roberto foi inflexível. Henrique, você não entende. Se ele se casar com essa mulher, vamos perder credibilidade no nosso meio social. Nossos clientes, nossos parceiros de negócio, todos vão questionar o julgamento dele. Isso vai afetar diretamente nossa empresa. A pressão na vida profissional de Leonardo aumentou quando Roberto começou a espalhar para outros empresários da cidade que o filho estava passando por uma fase rebelde e que não estava tomando decisões acertadas. Em poucos dias, Leonardo percebeu que estava sendo isolado nos círculos empresariais, onde sempre foi respeitado. Contratos importantes começaram a ser questionados, reuniões foram canceladas e ficou óbvio que a campanha de difamação do pai estava funcionando. Quando Leonardo confrontou Roberto sobre isso, a resposta foi direta. Filho, eu construí esse império em 40 anos de trabalho duro. Não vou permitir que você destrua tudo por causa de uma paixonite adolescente. Termine esse relacionamento ou você vai descobrir o que significa ficar sem o apoio da família. Do lado de Beatriz, a situação também estava se deteriorando rapidamente. No hospital, começaram a circular rumores sobre o relacionamento dela com Leonardo, e alguns colegas passaram a tratá-la de forma diferente. O diretor do hospital, Dr. Augusto,
a chamou para uma conversa particular em sua sala. Beatriz, você sabe que sempre respeitei muito seu trabalho aqui, mas estou recebendo algumas ligações interessantes sobre você. Ela sentiu o sangue gelar. Que tipo de ligações, doutor? Ele suspirou. Ligações de pessoas influentes da cidade comentando sobre sua vida pessoal. Aparentemente você está envolvida com a família Carvalho, e isso está gerando comentários. Beatriz não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Doutor Augusto, minha vida pessoal não interfere no meu trabalho. Eu sempre fui uma profissional exemplar aqui. Doutor Augusto concordou, mas estava visivelmente desconfortável. Beatriz, eu sei disso, e por isso mesmo estou conversando com você em particular. Mas você precisa entender que este hospital depende de doações e apoio de pessoas influentes da cidade. Se essas pessoas começarem a questionar nossa credibilidade por causa de funcionários que estão envolvidos em situações polêmicas... Ele não terminou a frase, mas a ameaça estava clara. Beatriz saiu da sala do diretor humilhada e furiosa, percebendo que a influência da família Carvalho estava afetando até mesmo sua carreira profissional. Naquele dia, ela tomou a decisão mais difícil da sua vida. Ia terminar o relacionamento com Leonardo para proteger os dois, mesmo que isso significasse destruir sua própria felicidade. Na sexta-feira daquela semana terrível, Beatriz pediu para encontrar Leonardo no mesmo café onde tinham tido a primeira conversa real. Ela chegou antes dele e ficou ensaiando as palavras que ia usar, mas quando o viu entrando no café com aquele sorriso que sempre a fazia sentir borboletas no estômago, quase mudou de ideia. Leonardo se sentou e imediatamente percebeu que alguma coisa estava errada. Bia, o que aconteceu? Você está com uma cara estranha. Ela respirou fundo e disse as palavras mais difíceis da sua vida. Leonardo, eu acho que a gente precisa terminar. Ele ficou em choque. O quê? Beatriz, de onde saiu isso? Aconteceu alguma coisa? Ela tentou manter a voz firme. Sua família estava certa desde o início. Nós somos de mundos muito diferentes e isso nunca vai dar certo. Eu não aguento mais ser humilhada e você não merece ter que escolher entre sua família e eu. Leonardo segurou as mãos dela por cima da mesa. Beatriz, não fala isso. Eu te amo. E não me importo com o que minha família pensa. Nós podemos superar qualquer coisa juntos. Mas ela retirou as mãos. Não, Leonardo. Sua mãe veio me procurar, ofereceu dinheiro para eu me afastar de você. Seu pai está usando a influência dele para me prejudicar no trabalho. Isso nunca vai acabar. Eles sempre vão encontrar uma forma de nos separar. Leonardo ficou furioso. Eles fizeram o quê? Beatriz, me deixa resolver isso com minha família. Eu posso acabar com essa perseguição. Ela balançou a cabeça com lágrimas nos olhos. Não adianta, amor. Mesmo que você consiga fazer eles pararem, eu sempre vou ser a mulher que não serve para você. Eu sempre vou lembrar de como me senti pequena e inadequada na sua casa, nos seus eventos. Eu não posso viver assim. Beatriz se levantou para ir embora, mas Leonardo a segurou pelo braço. Bia, por favor, não faz isso conosco. Eu preciso de você na minha vida. Sem você, nada faz sentido. Ela beijou a testa dele uma última vez. Eu também te amo, Leonardo. Justamente por isso que estou fazendo isso. Você merece alguém que possa estar ao seu lado sem causar problemas. Alguém que sua família aceite e respeite. Ela saiu do café correndo, com Leonardo gritando o nome dela, mas sem olhar para trás. Naquela noite, os dois choraram até não ter mais lágrimas, sabendo que tinham perdido o amor das suas vidas, por causa do preconceito e da intolerância de uma sociedade que ainda não tinha aprendido que o amor verdadeiro não conhece cor, classe social ou origem. Os dias seguintes ao término foram os mais difíceis na vida de Leonardo e Beatriz. Leonardo acordava todas as manhãs com a esperança de que tudo não passasse de um pesadelo, mas a realidade batia forte quando pegava o celular e via que não tinha nenhuma mensagem dela. Ele tentou ligar várias vezes, mandou dezenas de mensagens, mas Beatriz tinha bloqueado o número dele porque sabia que se ouvisse a voz de Leonardo, não ia conseguir manter a decisão de ficar longe. No escritório, Leonardo não conseguia se concentrar em nada.
Ficava olhando pela janela, pensando nela, imaginando como ela estava, se também estava sofrendo tanto quanto ele. Roberto observava o filho de longe e, embora sentisse um pouco de pena, estava satisfeito, porque acreditava que tinha feito a coisa certa para proteger o futuro da família. Margaret tentou consolar o filho à sua maneira, preparando jantares especiais e até sugerindo que ele saísse com algumas moças da alta sociedade que ela conhecia. Filho, eu sei que você está triste agora, mas com o tempo você vai perceber que foi melhor assim. Já falei com a Helena sobre a filha dela, a Camila, que acabou de voltar de Paris depois de terminar o curso de arte. Ela é uma moça linda, educada, da nossa classe social. Leonardo olhou para a mãe com uma expressão de nojo. Mãe, você realmente não entende nada, não é? Eu não quero conhecer nenhuma Camila. Eu quero a Beatriz de volta. Eu quero a mulher que amo e que vocês fizeram questão de expulsar da minha vida. Margarete suspirou. Leonardo, você vai agradecer a gente no futuro. Aquela menina nunca ia conseguir se adaptar ao nosso mundo e vocês só iam ser infelizes. Leonardo decidiu que não ia desistir de Beatriz sem lutar. Então foi ao hospital procurar por ela. Quando chegou lá, descobriu que ela tinha pedido para trocar de turno e agora estava trabalhando no período noturno, claramente tentando evitar qualquer chance de encontrar com ele. Ele esperou no estacionamento até o final do plantão dela e, quando a viu saindo, correu para interceptar. Beatriz, por favor, me dá só 5 minutos para conversar. Ela parou, mas não conseguiu olhar nos olhos dele. Leonardo, a gente já conversou sobre isso. Não tem nada mais para falar. Ele se aproximou. Tem sim. Eu terminei qualquer relacionamento com minha família. Não falo mais com meus pais. Não vou mais para a casa deles. Escolhi você, Bia. Agora pode voltar para mim? Beatriz sentiu o coração disparar, mas sabia que não era tão simples assim. Leonardo, você não pode cortar relações com sua família por minha causa. Isso só vai gerar mais ressentimento. E no futuro você vai acabar me culpando por ter perdido sua família. A conversa no estacionamento foi dolorosa para os dois, porque ficou claro que mesmo com todo o amor que sentiam um pelo outro, a situação tinha se tornado grande demais para eles resolverem sozinhos. Beatriz explicou que também estava sendo pressionada no trabalho. Léo, depois que a gente terminou, misteriosamente parou a pressão no hospital. O diretor voltou a me tratar normalmente. As ligações influentes pararam de chegar. Você não vê que, enquanto a gente estiver juntos, sua família vai continuar usando o poder deles para nos prejudicar? Leonardo ficou furioso ao saber que os pais tinham interferido até mesmo no trabalho dela. Bia, isso é inadmissível. Vou processar meu pai por abuso de poder, por perseguição. Mas ela balançou a cabeça. E aí? Você vai processar sua própria família? Leonardo, isso só vai piorar as coisas. Eles têm muito mais poder e influência que nós dois. A gente nunca vai ganhar essa guerra. Durante as semanas seguintes, Leonardo se tornou uma pessoa completamente diferente. No escritório, estava irritado e impaciente com todo mundo. Tomava decisões impulsivas e chegou até a gritar com funcionários que trabalhavam com ele há anos. Roberto ficou preocupado quando percebeu que o comportamento do filho estava afetando os negócios. Leonardo, você precisa se recompor. Os clientes estão notando que você não está bem, e isso está prejudicando nossa imagem. Leonardo explodiu. Pai, você destruiu minha felicidade e agora está preocupado com a imagem da empresa? Você quer que eu finja que está tudo bem depois do que vocês fizeram com a Beatriz? Roberto tentou manter a calma. Filho, o que fizemos foi pelo seu bem. Um dia você vai entender isso. Leonardo bateu a mão na mesa. Não, pai. O que vocês fizeram foi mostrar o tipo de pessoas que realmente são. Preconceituosas, elitistas e cruéis. A situação familiar chegou ao limite quando Leonardo decidiu se mudar da casa dos pais e alugar um apartamento para morar sozinho. Margarete ficou desesperada. Filho, você não pode fazer isso conosco. Somos uma família, temos que ficar unidos. Mas Leonardo já estava com as malas prontas. Mãe, família unida não faz o que vocês fizeram.
Família unida apoia quando um filho está feliz, não destrói a felicidade dele porque não gosta da escolha que ele fez. Roberto tentou uma última cartada. Leonardo, se você sair desta casa, não conte mais com o apoio financeiro da família. Você vai ter que se virar sozinho. Leonardo riu amargamente. Pai, eu sou o CEO da empresa. Tenho meu próprio dinheiro. Vocês acham que eu sou dependente de vocês para sobreviver? A única coisa que eu dependia de vocês era amor e apoio, e isso vocês já deixaram claro que só dão com condições. Enquanto isso, Beatriz também estava passando por um período muito difícil. Dona Conceição percebia que a filha não estava bem e tentava conversar. Minha filha, faz 3 semanas que você não sorri. O que está acontecendo? Tem a ver com aquele rapaz bonito que veio aqui buscar você? Beatriz tentou esconder, mas acabou contando tudo para a mãe, que a ouviu com paciência e carinho. Filha, você fez a coisa certa. Um amor que causa tanto sofrimento não pode ser amor verdadeiro, disse Dona Conceição, tentando consolar a filha. Mas Beatriz sabia que Dona Conceição estava errada. Mãe, o amor é verdadeiro sim. O problema é o mundo em que a gente vive, que não aceita que pessoas diferentes se amem. Dona Conceição abraçou a filha. Então, se o amor é verdadeiro mesmo, uma hora o mundo vai ter que aceitar. Deus não junta 2 pessoas à toa, filha. No hospital, Beatriz se jogou no trabalho como nunca antes, pegando plantões extras e se oferecendo para todos os procedimentos mais complicados. Júlia, sua amiga enfermeira, estava preocupada. Bia, você não pode continuar assim. Você está trabalhando 16 horas por dia. Não está se alimentando direito. Não está dormindo. Isso não é saudável. Beatriz respondeu sem parar de revisar os prontuários. Júlia, o trabalho é a única coisa que me mantém sã agora. Quando estou aqui cuidando dos pacientes, consigo esquecer um pouco da dor que sinto no peito. Júlia se sentou do lado da amiga. Bia, você já pensou em procurar ele, em tentar conversar de novo? Às vezes as coisas podem mudar. Beatriz balançou a cabeça. Não mudou nada, Júlia. A família dele continua sendo preconceituosa. Eu continuo sendo uma médica negra de origem humilde. Nada vai fazer essa combinação dar certo no mundo em que eles vivem. 1 mês depois do término, Leonardo estava numa reunião importante quando recebeu uma ligação de Marcos, seu amigo que tinha estado internado no hospital onde conheceu Beatriz. Marcos tinha se recuperado completamente e estava ligando para agradecer mais uma vez. Léo, cara, eu queria te agradecer de novo por ter ficado comigo durante a internação. E aquela médica linda que você estava paquerando, vocês ficaram juntos? Leonardo sentiu uma pontada no peito. Marcos, a gente não está mais junto. Marcos ficou surpreso. Cara, mas por quê? Era óbvio que vocês estavam apaixonados. Eu via o jeito que ela olhava para você quando achava que ninguém estava vendo. Leonardo explicou resumidamente o que tinha acontecido, e Marcos ficou indignado. Mano, isso é muito errado. Aquela mulher é incrível. Salvou minha vida com tanto carinho e competência. Sua família não sabe o que está perdendo. A conversa com Marcos fez Leonardo refletir sobre como tinha desistido fácil demais de lutar pelo amor de Beatriz. Ele percebeu que tinha ficado muito focado em brigar com a família e não tinha pensado em outras formas de resolver a situação. Naquela noite, ele começou a elaborar um plano para reconquistar Beatriz e mostrar para ela que o amor deles era mais forte que qualquer preconceito. Ele não sabia que em poucos dias o destino ia colocar os dois numa situação onde Beatriz ia ter que escolher entre salvar a vida do homem que mais a humilhou ou deixar o orgulho falar mais alto que o juramento médico que tinha feito de sempre preservar a vida, independentemente de quem fosse a pessoa. 2 semanas depois da conversa com Marcos, chegou o dia do evento anual de caridade da Fundação Carvalho, o mesmo tipo de festa onde Beatriz tinha sido humilhada meses antes. Leonardo não queria ir, mas Roberto insistiu que a presença dele era fundamental para a imagem da empresa. Filho, eu sei que vocês dois não estão se falando direito, mas este evento é importante demais para os nossos negócios. Todos os nossos clientes e parceiros vão estar lá. Leonardo concordou em ir apenas porque sabia que seria uma oportunidade de anunciar publicamente
que estava se afastando dos negócios da família para abrir sua própria empresa, longe da influência dos pais. Ele chegou ao hotel onde acontecia o evento, já pensando em como ia surpreender todo mundo com seu anúncio, sem imaginar que a noite reservava uma surpresa muito maior. Beatriz estava em casa se preparando para mais um plantão noturno, quando recebeu uma ligação da coordenação do hospital. Doutora Beatriz, a senhora pode vir urgente para o evento no Hotel Presidente? Eles solicitaram apoio médico de emergência e você é a cardiologista de plantão hoje. Ela ficou confusa porque não era comum chamarem médicos para eventos sociais, mas concordou em ir porque fazia parte do trabalho. Quando chegou ao hotel, o coordenador do evento explicou que tinham solicitado uma equipe médica de apoio, porque muitos convidados eram idosos com problemas de saúde. Doutora, é só uma precaução. A senhora fica numa sala reservada aqui do lado, e se acontecer alguma emergência, nós chamamos. Beatriz aceitou a função, sem saber que estava no mesmo hotel onde Leonardo se encontrava a poucos metros de distância. O evento estava no auge, quando Roberto subiu ao palco para fazer seu discurso anual, falando sobre a importância da caridade e de como a família Carvalho sempre se preocupou em ajudar os menos favorecidos. Era o tipo de discurso que ele fazia todos os anos, cheio de palavras bonitas, mas sem muito sentimento verdadeiro. Leonardo estava numa mesa do fundo, planejando o momento certo para se levantar e fazer seu anúncio de separação da empresa familiar, quando viu o pai começar a gaguejar no meio de uma frase. Roberto tentou continuar falando, mas estava visivelmente confuso e com dificuldade para respirar. Como eu estava dizendo sobre a importância De repente, Roberto levou a mão ao peito e caiu no chão do palco, deixando todo o salão em pânico. Margaret foi a primeira a chegar perto do marido, gritando desesperada. Roberto! Roberto, fala comigo! Os seguranças do evento ficaram perdidos sem saber o que fazer, enquanto os convidados se aglomeravam tentando ver o que estava acontecendo. Leonardo correu para o palco, mas não sabia como ajudar o pai que estava claramente tendo um infarto. Foi quando alguém gritou: "Tem algum médico aqui? Por favor, alguém chama um médico!" Naquele momento, Beatriz ouviu a confusão do seu posto de apoio e correu para o salão principal, sem saber que ia encontrar Leonardo ali, muito menos que ia encontrar o homem que tanto a desprezava lutando pela vida no chão. Quando Beatriz viu Roberto caído no palco, todos os sentimentos de mágoa e humilhação que tinha sofrido vieram à tona por um segundo, mas seu instinto médico falou mais alto. Ela se ajoelhou ao lado do homem que tinha tentado comprar sua saída da vida do filho e, imediatamente, começou a avaliar o quadro. "Senhor Roberto, consegue me ouvir? Aperte minha mão se conseguir me ouvir." Roberto estava semiconsciente, com respiração irregular e suando frio. Todos os sinais clássicos de um infarto agudo. Beatriz gritou para os seguranças: "Alguém chama uma ambulância agora! E traga um desfibrilador se tiver algum no hotel!" Ela tirou o paletó de Roberto e começou a fazer massagem cardíaca, contando em voz alta, enquanto pressionava o peito dele com força e precisão. Leonardo ficou paralisado, vendo a mulher que amava salvando a vida do pai, que tanto a tinha rejeitado. Margaret, que estava chorando desesperada, de repente percebeu quem era a médica que estava tentando salvar seu marido. Você é aquela moça, a namorada do Leonardo." Beatriz não parou as massagens nem por um segundo. "Senhora Margaret, agora não importa quem eu sou. Seu marido está tendo um infarto e eu preciso estabilizar ele antes que seja tarde demais." A determinação e competência que Beatriz demonstrava naquele momento fizeram Margaret calar a boca e apenas torcer para que aquela mulher que ela tanto desprezava conseguisse salvar a vida do homem que amava há 30 anos. Os minutos pareciam horas enquanto Beatriz trabalhava sem parar para manter Roberto vivo. Ela aplicou todas as técnicas que tinha aprendido na faculdade e aperfeiçoado durante anos de experiência na emergência, sempre falando calmamente com o paciente. "Senhor Roberto, fique comigo. Não desista agora, sua família precisa do senhor." Os convidados do evento
assistiam impressionados àquela jovem médica negra, trabalhando com uma competência que poucos médicos demonstravam, mesmo em hospitais equipados. Quando finalmente chegou a ambulância com o desfibrilador, Beatriz conseguiu estabilizar Roberto o suficiente para que ele fosse transportado para o hospital com segurança. No caminho para o hospital, Leonardo foi na ambulância junto com os pais, e pela primeira vez em meses, ele e Beatriz se olharam nos olhos. Ela estava focada em monitorar os sinais vitais de Roberto, mas conseguia sentir o olhar de Leonardo sobre ela. "Obrigado", ele sussurrou, mas ela não respondeu porque toda sua atenção estava voltada para manter o pai dele vivo durante o trajeto. Margaret segurava a mão do marido e olhava para Beatriz com uma expressão completamente diferente da que tinha mostrado antes. Era uma mistura de gratidão, admiração e talvez até mesmo respeito pela competência daquela mulher que estava salvando a vida da pessoa mais importante da sua vida. No hospital, Roberto foi imediatamente para o centro cirúrgico, onde uma equipe de cardiologistas assumiu o caso. Beatriz fez o relatório completo do atendimento para os médicos que iam operar. Infarto agudo do miocárdio, parada cardíaca de aproximadamente 3 minutos, responsivo após manobras de ressuscitação. Aplicadas 15 séries de massagem cardíaca, paciente estabilizado com desfibrilador. O médico responsável pela cirurgia, Dr. Henrique, que coincidentemente era o mesmo sócio da empresa que tinha presenciado as discussões entre Roberto e Leonardo, olhou para Beatriz com admiração. "Doutora, pela descrição do quadro, se a senhora não tivesse agido tão rapidamente, este paciente não estaria vivo agora." Enquanto Roberto estava na cirurgia, Leonardo, Margarete e Beatriz ficaram na sala de espera numa situação estranha e tensa. Margarete não conseguia parar de olhar para Beatriz, vendo pela primeira vez não a menina pobre que queria se aproveitar do filho, mas a médica competente que tinha salvado a vida do seu marido. Leonardo queria falar com Beatriz, mas sabia que aquele não era o momento certo. Beatriz estava ali apenas cumprindo seu dever profissional, acompanhando o caso até ter certeza de que Roberto estava fora de perigo. Depois de 4 horas de cirurgia, Dr. Henrique saiu do centro cirúrgico com boas notícias. A cirurgia foi um sucesso. O Sr. Roberto está estável e fora de perigo. Mas eu preciso deixar claro que se não fosse o atendimento rápido e competente que ele recebeu no local, nós não teríamos conseguido salvá-lo. Ele olhou diretamente para Beatriz. "Doutora, a senhora salvou a vida deste homem. Foi um trabalho exemplar." Naquele momento, com Roberto fora de perigo e toda a tensão da emergência passando, Margarete finalmente conseguiu processar o que tinha acontecido. A mulher que ela tinha humilhado, oferecido dinheiro para sair da vida da família, perseguido no trabalho e tratado como lixo, tinha acabado de salvar a vida do seu marido sem hesitar nem por um segundo. Era uma lição de humanidade e profissionalismo que ia mudar para sempre a forma como Margarete via Beatriz, e talvez até mesmo a forma como via o mundo ao seu redor. Nos 3 dias seguintes ao infarto, Roberto permaneceu internado na UTI do hospital, e Margarete praticamente não saiu do lado dele. Leonardo dividiu seu tempo entre visitar o pai e tentar encontrar momentos para conversar com Beatriz, que continuava acompanhando o caso como médica responsável pelo primeiro atendimento. A notícia do salvamento se espalhou rapidamente pela cidade, e logo os jornais locais estavam publicando matérias sobre a médica herói que salvou o empresário em evento de gala. As manchetes eram todas favoráveis a Beatriz. Competência médica salva vida em segundos. Jovem cardiologista demonstra excelência em emergência. Médica do hospital público brilha em atendimento de emergência. Roberto acordou na manhã do segundo dia ainda confuso, mas quando viu Beatriz entrando no quarto para verificar seus sinais vitais, ele se lembrou de tudo o que tinha acontecido. Você foi quem me salvou no evento, disse ele com a voz ainda fraca. Beatriz checou o monitor cardíaco e anotou os dados na prancheta. Como está se sentindo, Sr. Roberto? Alguma dor no peito ou dificuldade para respirar? Ele tentou se sentar na cama. Doutora,
Eu preciso conversar com a senhora. Eu sei que não fui, que não a tratei bem antes. Beatriz manteve o profissionalismo. Senhor Roberto, agora o importante é sua recuperação. O senhor teve um infarto severo, mas a cirurgia foi bem sucedida. Se seguir todas as recomendações médicas, vai ter uma recuperação completa. Roberto insistiu. Por favor, me deixe falar. Eu sei que ofereci dinheiro para a senhora se afastar do meu filho. Sei que usei minha influência para prejudicar a senhora no trabalho. E mesmo assim, quando minha vida estava em risco, a senhora não hesitou em me ajudar. Beatriz parou de escrever e olhou para ele. Senhor Roberto, eu fiz um juramento quando me formei em medicina. Jurei que ia preservar a vida humana acima de qualquer outra consideração. Não importa quem seja a pessoa, qual seja a história entre nós. Quando alguém precisa de ajuda médica, eu vou estar lá. Roberto sentiu lágrimas nos olhos. Doutora Beatriz, eu estava errado sobre a senhora. Completamente errado. Eu julguei a senhora pela origem, pela cor da pele, pela situação financeira, mas nunca me preocupei em conhecer o caráter da senhora. E agora eu vejo que meu filho escolheu uma mulher muito melhor do que eu merecia ter como nora. A conversa foi interrompida quando Leonardo entrou no quarto e encontrou o pai chorando. Pai, o que aconteceu? Está sentindo alguma coisa? Perguntou Leonardo preocupado. Roberto olhou para o filho. Leonardo, eu estava conversando com a doutora Beatriz sobre os erros que cometi. Beatriz se afastou da cama. Vou deixar vocês conversarem. Senhor Roberto, qualquer coisa que precisar, é só chamar a enfermagem. Quando ela saiu do quarto, Roberto segurou o braço do filho. Leonardo, eu quero que você saiba que fui um idiota. Aquela mulher é extraordinária. Ela teve todos os motivos do mundo para me deixar morrer naquele palco depois de tudo que fiz com ela. Mas mesmo assim me salvou. Isso é caráter, filho. Isso é o tipo de pessoa que você quer ao seu lado para o resto da vida. Margarete, que tinha ouvido a conversa da porta, entrou no quarto com os olhos vermelhos de tanto chorar. Roberto tem razão, Leonardo. Eu também estava errada sobre Beatriz. Nesses 3 dias, vendo ela cuidar do seu pai com tanto profissionalismo e dedicação, eu entendi o tipo de mulher que ela realmente é. Margarete se sentou na cadeira ao lado da cama. Filho, eu me comportei de forma terrível com uma pessoa que só queria amar você. Eu ofereci dinheiro para ela como se ela fosse uma prostituta. E ela me tratou com dignidade, mesmo depois de toda a humilhação que passou por nossa causa. Leonardo não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Mãe, você está falando sério? Vocês realmente mudaram de opinião sobre a Beatriz? Roberto tentou se sentar melhor na cama. Filho, quando você está morrendo, você vê as coisas com muita clareza. E o que eu vi foi uma mulher que colocou a vida de um homem que a desprezava acima do próprio orgulho. Quantas pessoas fariam isso? Quantas dessas moças de boa família que sua mãe queria que você conhecesse teriam a competência e a humanidade para fazer o que Beatriz fez? Margarete concordou. Leonardo, eu estava tão preocupada com o que as pessoas iam falar, com a imagem da família, que esqueci de olhar para o que realmente importa. Beatriz é uma mulher íntegra, competente, corajosa. Se você conseguir reconquistar ela depois de tudo que fizemos, você vai ser o homem mais sortudo do mundo. Enquanto isso, Beatriz estava no corredor do hospital conversando com o Dr. Augusto, o diretor, que tinha ido pessoalmente parabenizá-la pelo salvamento. Beatriz, você trouxe muito orgulho para nossa instituição. Todos os jornais estão falando sobre a competência dos profissionais do hospital municipal. E eu queria me desculpar por aquelas conversas que tivemos há algumas semanas. Eu percebi que permiti que pressões externas interferissem no meu julgamento profissional. Beatriz agradeceu, mas estava visivelmente desconfortável com toda a atenção. Dr. Augusto, eu só fiz meu trabalho. Qualquer médico nesta situação teria agido da mesma forma. Dr. Augusto balançou a cabeça. Não, Beatriz. Não é qualquer médico que tenha a competência técnica e a presença de espírito para agir tão rapidamente numa situação de emergência.
E, principalmente, não é qualquer pessoa que consegue separar questões pessoais do dever profissional como você fez. A mudança de atitude da família Carvalho não passou despercebida pelos funcionários do hospital. Júlia, a enfermeira amiga de Beatriz, comentou: Bia, você viu como a mãe do Leonardo está te tratando agora? Ela fala com você como se fosse uma pessoa da família, não como ela falava antes. Beatriz suspirou. Júlia, foi preciso eu salvar a vida do marido dela para ela me ver como um ser humano. Isso diz muito sobre o tipo de pessoa que ela é. Júlia discordou. Bia, às vezes as pessoas precisam passar por situações extremas para abrir os olhos. O importante é que ela mudou de opinião e, pelo que eu estou vendo, o Leonardo está doido para conversar com você. Era verdade que Leonardo estava tentando encontrar o momento certo para uma conversa séria com Beatriz. No terceiro dia após a cirurgia, quando Roberto já estava sendo transferido para um quarto comum, Leonardo finalmente conseguiu encontrar Beatriz sozinha na copa do hospital. Bia, você pode me dar alguns minutos? Eu preciso muito conversar com você. Ela hesitou. Leonardo, acho que não é uma boa ideia. Nada mudou entre a gente. Ele se aproximou. Mudou sim, Beatriz. Meus pais entenderam quem você realmente é. Eles viram sua competência, seu caráter, sua humanidade. Agora eles querem que você faça parte da família. Beatriz balançou a cabeça. Léo, eles só mudaram de opinião porque eu salvei a vida do seu pai. Se isso não tivesse acontecido, eles continuariam me desprezando. Esse não é o tipo de aceitação que eu quero. Leonardo segurou as mãos dela. Bia, eu entendo sua hesitação, mas às vezes as pessoas precisam de um choque de realidade para enxergar a verdade. Meus pais eram preconceituosos, sim, mas agora eles reconhecem que estavam errados. Não é isso que importa, que eles mudaram. Beatriz olhou nos olhos dele e viu a sinceridade, mas ainda tinha medo. Leonardo, e se eles mudarem de ideia de novo? E se um dia eles decidirem que eu ainda não sou boa o suficiente para você? Eu não aguento passar por toda aquela humilhação outra vez. Ele a abraçou. Bia, isso não vai acontecer. E mesmo que acontecesse, agora eu sei que posso viver sem a aprovação da minha família, mas não posso viver sem você. Você é a mulher da minha vida, e eu vou lutar por nós até o último dia da minha existência. A conversa foi interrompida quando Margarete apareceu na porta da copa, claramente procurando por Beatriz. Desculpem interromper, mas Beatriz, eu gostaria muito de conversar com você, se for possível. Leonardo ficou tenso, com medo de que a mãe fosse falar alguma coisa que prejudicasse ainda mais a situação. Mas Margarete surpreendeu os dois. Beatriz, eu vim pedir desculpas. Pedir desculpas de verdade pelo modo como tratei você. Eu fui preconceituosa, cruel e injusta. Você não merecia nada daquilo. Beatriz ficou surpresa com a sinceridade de Margarete. Dona Margarete, Margarete continuou. Não, deixe eu terminar. Eu quero que você saiba que se meu filho conseguir te reconquistar, eu vou fazer de tudo para compensar o mal que causei. Você vai ser sempre bem-vinda na nossa família, sempre respeitada e amada. Isso é uma promessa. Uma semana depois da conversa na copa do hospital, Beatriz ainda estava processando tudo o que tinha acontecido. Roberto já tinha recebido alta e estava em casa se recuperando, seguindo rigorosamente todas as recomendações médicas que ela tinha dado. Leonardo continuava aparecendo no hospital todos os dias, sempre respeitoso, mas persistente, trazendo flores, bilhetes carinhosos e esperando pacientemente que ela aceitasse conversar direito sobre o futuro deles. Dona Conceição observava a filha em casa e via como ela estava dividida entre o amor que ainda sentia por Leonardo e o medo de se machucar novamente. Filha, você não pode ficar vivendo no passado para sempre. Aquele rapaz está mostrando todos os dias que te ama de verdade. Beatriz estava terminando mais um plantão quando encontrou um envelope na sua mesa com seu nome escrito à mão. Dentro havia uma carta de Roberto Carvalho, escrita de próprio punho, onde ele pedia desculpas formalmente por todos os constrangimentos que tinha causado e reconhecia publicamente a competência e o caráter dela. Doutora Beatriz,
Eu gostaria que a senhora soubesse que já conversei com o Dr. Augusto sobre uma doação que nossa empresa vai fazer para o hospital, especificamente para melhorar os equipamentos do setor de cardiologia. Também quero oferecer uma bolsa integral para a senhora fazer sua especialização na melhor universidade do país, sem nenhuma contrapartida, apenas como reconhecimento pela sua competência profissional e como pedido de desculpas pelos meus erros. Beatriz ficou emocionada com a carta, mas ao mesmo tempo desconfiada se aquilo não era mais uma tentativa de comprar sua aceitação. Naquela noite, Leonardo apareceu na porta da casa de Beatriz para conversar com Dona Conceição. Dona Conceição, eu sei que a senhora tem todos os motivos para não confiar em mim depois de tudo que minha família fez com a Beatriz, mas eu gostaria de pedir a bênção da senhora para casar com sua filha. Dona Conceição ficou surpresa. Rapaz, você está falando sério? E sua família aceita mesmo agora? Leonardo se sentou na mesa simples da cozinha. Dona Conceição, meus pais entenderam que estavam errados. Eles viram a mulher incrível que sua filha é, e agora querem compensar todo o mal que fizeram. Mas mesmo que eles não aceitassem, eu ia escolher a Beatriz de qualquer forma, porque descobri que uma vida sem ela não vale a pena ser vivida. Dona Conceição serviu um café e se sentou para conversar. Leonardo, eu vou ser franca com você. Minha filha sofreu muito por causa dessa situação. Ela chorou noites inteiras, perdeu peso, quase ficou doente de tanto sofrimento. Você tem certeza de que não vai acontecer tudo de novo se algum dia sua família mudar de ideia? Leonardo olhou nos olhos da mulher que criou Beatriz. Dona Conceição, eu entendo sua preocupação e prometo que vou proteger a Beatriz de qualquer coisa que possa machucá-la. Mas também quero que a senhora saiba que meus pais mudaram de verdade. Eles viram a força, a competência e o caráter da Beatriz, e agora entendem por que eu me apaixonei por ela. Quando Beatriz chegou em casa e encontrou Leonardo conversando com a mãe na cozinha, ficou surpresa e um pouco irritada. Leonardo, o que você está fazendo aqui? Eu já falei que preciso de tempo para pensar. Dona Conceição se levantou. Filha, senta aqui e escuta o que esse menino tem para falar. Às vezes a gente fica com tanto medo de se machucar que acaba perdendo a chance de ser feliz. Leonardo se levantou também. Bia, eu vim pedir sua mão em casamento, oficialmente. Quero que você seja minha esposa. Quero construir uma família com você. Quero passar o resto da minha vida provando que você é a mulher mais importante do mundo para mim. Beatriz sentiu o coração disparar, mas ainda tinha receios. Leonardo, como eu posso ter certeza de que sua família não vai voltar a me rejeitar? Como eu sei que essa mudança é definitiva? Leonardo pegou as mãos dela. Bia, porque eles viram quem você realmente é. Eles entenderam que julgaram você por coisas superficiais e ignoraram sua essência. Meu pai está fazendo questão de contar para todo mundo como você salvou a vida dele. Minha mãe está pedindo desculpas para qualquer pessoa que aceite ouvir sobre como tratou você mal. Eles querem compensar o erro que cometeram. Dona Conceição interferiu. Filha, todo mundo merece uma segunda chance. Se eles realmente mudaram, talvez seja a hora de você dar uma chance para a felicidade também. A decisão final de Beatriz veio alguns dias depois, quando ela presenciou uma cena que a tocou profundamente. Estava saindo do hospital quando viu Roberto chegando para uma consulta de retorno, e ele foi cumprimentar cada funcionário que encontrou pelo caminho, desde o porteiro até as faxineiras, tratando todo mundo com respeito e educação. Quando viu Beatriz, ele se aproximou. Doutora, como vai? Estou seguindo todas as suas recomendações à risca. Eles conversaram sobre a recuperação dele, e Roberto comentou. Doutora, eu gostaria que a senhora soubesse que essa experiência me fez refletir muito sobre meus valores. Conversei com minha esposa e nós decidimos criar um programa de bolsas para jovens de origem humilde estudarem medicina. Queremos ajudar mais pessoas como a senhora a realizarem seus sonhos. Naquele momento, Beatriz percebeu que a mudança na família Carvalho era real e profunda. Não era apenas sobre aceitar ela no relacionamento com Leonardo, mas sobre repensar completamente
a forma como viam o mundo e as pessoas. Quando chegou em casa naquela noite, ligou para Leonardo. Léo, você pode vir aqui em casa? Preciso falar com você. Ele chegou em 20 minutos, ansioso e nervoso. Beatriz o recebeu na sala. Leonardo, eu pensei muito sobre tudo o que aconteceu, sobre nossa história, sobre sua família. E eu decidi que quero tentar de novo. Ele não conseguiu conter a emoção. Bia, você está falando sério? Você aceita casar comigo? Ela sorriu pela primeira vez em semanas. Aceito, mas com uma condição. Eu quero que nossa história sirva de exemplo. Quero que outras pessoas vejam que o amor verdadeiro pode vencer qualquer preconceito, qualquer diferença social. Quero que nosso casamento mostre que o que importa é o caráter das pessoas, não a cor da pele ou a origem social. O pedido oficial aconteceu no mesmo café, onde eles tinham tomado o primeiro café juntos meses antes. Leonardo se ajoelhou na frente de toda a clientela simples do estabelecimento e pediu Beatriz em casamento com um anel que tinha pertencido à avó dele, uma relíquia de família que simbolizava que ela agora fazia parte da história dos Carvalho. Beatriz Santos, você aceita casar comigo e me fazer o homem mais feliz do mundo? Ela disse sim entre lágrimas de alegria e todos os clientes do café aplaudiram emocionados. O casamento aconteceu 6 meses depois, numa cerimônia que misturou a elegância que a família Carvalho estava acostumada com a simplicidade e o calor humano que Beatriz e Dona Conceição representavam. Roberto fez questão de acompanhar Beatriz até o altar, já que ela não tinha pai, num gesto simbólico de pedido de perdão e aceitação. Margarete chorou durante toda a cerimônia, não de tristeza, mas de alegria por ver o filho feliz e de orgulho por ter uma nora tão especial. Dona Conceição estava radiante, vendo a filha realizada pessoalmente e profissionalmente, porque Beatriz tinha conseguido a bolsa para fazer especialização em cardiologia e estava se tornando uma das médicas mais respeitadas da cidade. Na festa, Roberto fez um discurso emocionado. Eu aprendi que o amor verdadeiro não conhece cor, classe social ou origem. Minha nora me ensinou que o caráter de uma pessoa é muito mais importante que qualquer outra coisa. Beatriz, obrigado por salvar minha vida 2 vezes. Uma no sentido literal, me tirando do infarto, e outra no sentido figurado, me ensinando a ser um homem melhor. O casal iniciou uma nova vida baseada no respeito mútuo, no amor verdadeiro e na certeza de que tinham vencido todos os obstáculos que tentaram separá-los. Anos depois, quando contavam sua história para os filhos, Leonardo e Beatriz sempre terminavam com a mesma mensagem. O amor verdadeiro é mais forte que qualquer preconceito, mas às vezes é preciso coragem para lutar por ele. Eles se tornaram um exemplo na cidade de como 2 pessoas de mundos diferentes podem construir uma vida feliz quando existe respeito, compreensão e, principalmente, muito amor. E Beatriz nunca se esqueceu de que foi salvando uma vida que ela reconquistou sua própria felicidade, provando que fazer o bem sempre volta para a gente de alguma forma. E assim termina a história de Beatriz e Leonardo, uma história que nos ensina que o amor verdadeiro é capaz de vencer qualquer preconceito, quando existe coragem para lutar por ele. Beatriz poderia ter deixado o orgulho falar mais alto quando viu Roberto caído naquele palco, mas ela escolheu fazer o que era certo, mesmo depois de tudo que tinha sofrido. E foi justamente essa atitude que mostrou para a família dele o tipo de mulher extraordinária que ela realmente era. Essa história nos lembra que as pessoas podem mudar quando têm a oportunidade de conhecer verdadeiramente o caráter de alguém, quando vem além da cor da pele ou da origem social. Roberto e Margarete mudaram porque viram que tinham julgado Beatriz por tudo, menos pelo que realmente importava: seu coração, sua competência, sua humanidade. No final das contas, essa é uma história sobre esperança. Esperança de que um dia vivamos numa sociedade onde as pessoas sejam julgadas pelo que são, não pelo que têm. Onde o amor possa florescer livre de preconceitos. A vida de Beatriz e Leonardo depois do casamento não foi um conto de fadas, mas eles tinham algo mais forte que qualquer obstáculo: amor verdadeiro e a certeza de que valeu a pena lutar por ele.
Então, eu quero saber, você acredita que o amor verdadeiro pode vencer qualquer preconceito? Já passou por alguma situação onde teve que escolher entre seguir seu coração ou agradar outras pessoas? Conta aqui nos comentários sua experiência. Se essa história tocou seu coração, deixa um like e compartilha com alguém que precisa ouvir uma mensagem de esperança sobre o amor verdadeiro. Se inscreve no canal para não perder as próximas histórias emocionantes. E lembra sempre, você merece ser amado pelo que é, você merece respeito, você merece encontrar alguém que enxergue a beleza que existe dentro do seu coração. Nunca desista dos seus sonhos e nunca perca a fé no amor verdadeiro. Que Deus abençoe cada um de vocês e até a próxima história.